A orca toca o terror nos oceanos. Ninguém pode com ela, nem tubarão. Quando você vê aquela massa enorme, preta e branca, cheia de dentes vindo na sua direção, pode rezar que acabou. Além de forte, ela é obstinada, focada, firme. Quando escolhe um alvo, ela fica obcecada, não se deixa distrair por nada e persegue a presa até conseguir pegar. Ironicamente, esse é o ponto fraco da orca. Muitas vezes ela persegue uma foca ou outra presa tão obsessivamente que não percebe que chegou em águas rasas e acaba encalhando e morrendo lá. Isso me lembrou o Xandão, toca o terror, ficou obcecado com Alan dos Santos, o perseguiu até o território americano e agora parece que encalhou por lá. E o pior, virou alvo fácil para Trump. Obsessão é obsessão e quando ela toma conta da gente, não há o que fazer. Quando eu era pequenininho, eu era obcecado por leões e tigres e chegava a comprar uns 5 chocolates surpresa por dia e não comia nenhum. Eu só queria as figurinhas de bicho que vinham nele. Da mesma forma, o servidor público mais temido do Brasil parece que também tem uma obsessão: colecionar conservadores. Nessa quarta-feira, o ministro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal, cobrou do X e da Meta informações sobre os perfis que o jornalista Alan dos Santos mantém nas duas plataformas. Mano, ele não pede isso todo mês? Eu tenho a impressão de que quando o Xandeco não tem o que fazer, ele vai lá e pede pro X e pra Meta darem os dados do Alan dos Santos. Igual aqueles caras chatos que ficam pedindo nudes da mesma mulher, nunca ganham, mas insistem todo mês. E para que ele quer os dados do Alan? Para mandar flores? Mandar bombons envenenados? Mandar uns jagunços para sequestrar? Mano, você tá doente. Aliás, essa perseguição hoje deu origem à manchete mais patética que eu já li. A Pocilga, Polícia Federal, informou ao STFed, STF, que a rede social X permitiu a monetização de perfis que tinham ordem judicial para serem bloqueados. Ai meu Deus, que horror, eu vou desmaiar! Isso ocorreu, segundo a PF, nas contas dos jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Em vez de exibir mensagem de que o perfil está retido, os gênios da Polícia Federal perceberam que as páginas exibiam botões e informações que permitem, no Brasil, sem uso de VPN, aos usuários financiarem e apoiarem essas contas por meio da assinatura da plataforma X. Uau! Precisaram de quantos jagunços Smith para descobrir que já tem pelo menos uns 5 anos que é possível enviar gratificação aos criadores de conteúdo desde quando ainda era Twitter. Imagina se eles usassem toda essa expertise, essa perspicácia, essa massa encefálica para combater o narcotráfico e o terrorismo. Mas calma que ainda vem o mais chocante. Na conta de Alan dos Santos era possível acessar um endereço para o recebimento de valores em Bitcoin. Os valores, segundo a investigação, eram em torno de R$ 25,90 ao mês. Oh meu Deus, que monstro! A democracia corre perigo se alguém der R$ 25 para o Alan. Você sentiu esse tremor de terra? Foi uma pessoa que acabou de doar R$ 25 para o Alan. E as instituições sentiram. A democracia inabalada foi abalada. Ainda bem que temos a PF e o Xandão para impedir o Alan de ganhar mais R$ 25. Enquanto isso, as facções já dominam os bairros de classe média no Rio de Janeiro e proíbem Uber de circular. Aliás, uma delas deu um tiro na cabeça de um piloto de helicóptero da Polícia Civil hoje. Mas o que é isso perto da ameaça de Alan dos Santos, tendo um botão de apoio em seu perfil? A cereja de ranho no bolo de cocô foi a tia maluca na Globo News, fingindo que isso é coisa séria. Informação do Márcio Falcão. A PF acaba de informar ao Supremo Tribunal Federal que o X permitia que fosse repassado dinheiro, financiamento, inclusive por criptomoedas,
há perfis bloqueados no X de pessoas investigadas. A questão colocada aqui, segundo a gente tem aqui a apuração do Márcio, é o seguinte: ao invés de aparecer para as pessoas que aquelas contas estavam bloqueadas, o X dava a opção para as contas bloqueadas receberem dinheiro. A plataforma exibia dados que permitiam financiar esses perfis com o recebimento de valores em criptomoedas. Quais perfis? A gente falava há pouco, do Alan dos Santos. Ele é um deles. Considerado foragido pelo Supremo, podia receber, com permissão da rede social X, de Elon Musk, dinheiro para esse perfil, ou seja, podia receber essa monetização. Outro, Rodrigo Constantino, também podia receber, segundo a PF, foi identificado isso nas contas, e ainda Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que foi denunciado pela PGR no inquérito do golpe e é empresário. Só para a gente ter uma ideia do que é dito aqui pela PF. Ao invés de apenas ser exibida a mensagem indicando que a conta está retida, os perfis exibem botões e informações que permitem, no Brasil, que os usuários financiem e apoiem contas de foragidos e de investigados com contas bloqueadas. Isso vai repercutir bastante nessa quinta-feira, mas está aí o registro. Quer dizer que não pode nem ser monetizado nem fora do Brasil? O STF agora tem jurisdição nos Estados Unidos? Hugo Mota, corre aqui, estão te desmentindo. A mulher fala: foragido da justiça. Mas ela não consegue falar por qual crime. Nem o próprio ditador consegue falar por qual crime. Mas não tem um jornalista para confrontar o ditador e perguntar por qual crime? Além do mais, qual o problema? Os caras moram nos Estados Unidos e conta que foi em solo americano. Constantino é um cidadão americano. Lá eles são protegidos pelas leis americanas. Se acharam alguma irregularidade, por que não usam um caminho jurídico correto? Faz uma carta rogatória, dá entrada no Ministério da Justiça, que vai encaminhar para o Ministério da Justiça americano e depois para o Judiciário. Está na nossa legislação processual e nos tratados judiciários Brasil e Estados Unidos. Está fazendo de forma errada e vai se ferrar. Essa história tem tudo para dar errado. Vai lá, Bananil, bloqueia o X no Brasil novamente. Aproveita e bloqueia Facebook, WhatsApp e Instagram. Acreditem em seu potencial, o povo vai adorar. Mas claro, essa obsessão só está deixando o conjunto de provas contra a turma do Xande mais robusto. Até o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, entrou na mira das sanções do Trump por causa dessas presepadas. E o governo dos Estados Unidos estuda punir o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por ele ter se manifestado a favor da derrubada da rede social X no Brasil e também por ele ter apoiado o bloqueio de perfis como o do comunicador Alan dos Santos, que vive lá nos Estados Unidos. Em agosto do ano passado, o Gonet solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a suspensão da rede social de Elon Musk aqui no Brasil. No parecer, o procurador-geral argumentou que a plataforma descumpriu ordens judiciais do Supremo por não ter nomeado um representante legal da empresa no país. Meses depois, com a eleição de Donald Trump, Musk assumiu o cargo na Casa Branca e virou o braço direito do presidente dos Estados Unidos. À frente da PGR, o Paulo Gonet também solicitou a Moraes o compartilhamento do inquérito do golpe com o da fake news e o das milícias digitais. O objetivo é cruzar dados dessas investigações. No inquérito das milícias digitais, que apura a organização e financiamento das campanhas de desinformação, Alexandre incluiu Musk como um dos investigados. Pois é, o cara é um cupincha do Gilmar e age em notório conluio com o Xandão para criminalizar qualquer oposição ao regime. Uma hora a conta chega. Mas não fica nervoso. Calma, Cocada. Calma, Cocada. Foram necessários apenas 3 dias para que o exílio de Eduardo Bolsonaro começasse a render frutos para o Brasil. Que fruto? No caso, um limão amargo para o Xandão chupar. Os deputados republicanos Rick McCormick, da Geórgia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo sanções via lei Magnitsky contra a Xandeleide.
A carta, datada de 25 de fevereiro, foi divulgada nesta quinta-feira pelo deputado McCormick em seu perfil na rede social X, onde ele também marcou os perfis oficiais de Eduardo Bolsonaro, Donald Trump e Marco Rubio na plataforma. Sente o texto. Prezado presidente Trump e secretário Rubio, na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma clara tentativa do regime brasileiro de afastar o principal candidato às eleições do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de lawfare judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de realizar o maior retorno político da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes, transformou o Judiciário do Brasil em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular a eleição de 2026 antes mesmo que um único voto fosse depositado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito, e solicitamos respeitosamente que o senhor tome medidas para garantir que o Brasil realize uma eleição livre e justa em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele é uma ameaça crescente aos Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque a plataformas como X e Rumble levou a processos judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito pela lei dos Estados Unidos e pelas proteções da primeira emenda da nossa Constituição. Em resposta ao processo, Moraes retaliou banindo todos os vídeos do Truth Social em todo o país, impondo multas pesadas ao X de Elon Musk, que anteriormente sofreu multas semelhantes e um banimento total, impondo um banimento geral ao Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas forneçam informações confidenciais de usuários de dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que a Lei Global Magnitsky foi projetada para combater. Suas violações flagrantes dos direitos humanos, sua censura de oponentes políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições justifica sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para ações tomadas contra um tribunal estrangeiro que age sem lei e contra os interesses dos Estados Unidos. Estou apelando à administração Trump e aos meus colegas no Congresso para que tomem medidas decisivas. Moraes e seus facilitadores devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm a autoridade para tomar essas medidas, e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estaremos sinalizando que os Estados Unidos tolerarão a tirania judicial que ameaça não apenas a democracia do Brasil, mas também nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não tê-los removidos por um juiz desonesto. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Aliados de Trump no Congresso estão mobilizando mais parlamentares para assinar a carta e pressionar a Casa Branca a agir. McCormick afirmou que espera contar com o apoio de mais senadores e deputados republicanos para aprovar uma moção pedindo que Trump implemente as sanções contra Xandeco. Cabeça de cotovelo, é melhor você mandar a PF lá na casa da Maria Salazar e botar ela no inquérito das fake news. Do contrário, essa mulher vai arregaçar com seu time. Isso pode mudar definitivamente o jogo no Brasil. A perda de visto de Xandimar já é dada como certa. A lei Magnitsky, depois dessa, vai descer redonda. Pelo visto, vem aí uma onda de consequências inimagináveis que irá atingir o país como um todo.
Tudo por conta da irresponsabilidade de certas autoridades que resolveram fingir que nada está acontecendo no Brasil. Ora, não são as consequências das minhas próprias atitudes. Você achava que não ia dar em nada, né? Parece que vai dar. E mais rápido do que a gente imaginava. Corta a Disney da família dos presidentes para você ver se o sistema não cai em 2 semanas. Esse pessoal não se corrompe para gastar aqui. A vaidade pede que seja coisa de primeiro mundo. Chandelle está encrencado. O jantar de anteontem foi feito às pressas para demonstrar apoio, mas não houve nota ou demonstração pública alguma de consideração. Já se deram conta que apoiar o cabeça de cotovelo pode espocar o rabo para quem o apoiar também. Resta saber agora quem vai acompanhar Xandildo nas águas rasas para encalhar e quem vai delatar para escapar do mesmo destino. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.